Sejam todos bem-vindos para este momento do culto, em oração e louvor ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Alegra-nos, irmãos, pelo fato de aqui nos reunirmos e podermos assim viver os princípios do Evangelho e principalmente obedecer o mandamento de Deus que nos ordena a santificação do primeiro dia e estarmos assim separados para este serviço de louvor, de adoração e também para o descanso em família. Então, é gracioso reunirmos aqui, e principalmente neste domingo, quando já os irmãos receberam o comunicado, estaríamos celebrando a ceia do Senhor. A ceia, de fato, é uma festa, mas não como na Páscoa, embora seja ela instituída na Páscoa, é uma festa solene na presença do nosso Deus. E é bom termos essa consciência de participação como um privilégio insondável que Deus nos dá, podermos participar da ceia do Senhor, que marca, então, este primeiro dia da semana aqui nesta igreja. Bendizei ao Senhor vós, todos servos do Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Cantemos do Inário, o hino número 17, lembrando que estamos no terceiro domingo do Advento, hino de número 17. Convido a igreja a pôr-se em pé. Vamos continuar louvando a Deus numa oração. Nosso Deus, ó Pai soberano, Deus Criador, Redentor e Consolador, nos colocamos na Tua presença como igreja, povo resgatado, povo redimido, pois assim procede a Tua igreja
na manhã do dia do Senhor, priorizando a adoração, o louvor, a gratidão ao teu nome. Assim nos achamos também neste lugar, como igreja. Nós queremos dar-te graças, porque nós podemos cantar a realidade histórica da vinda de Cristo, teu Filho unigênito. Nós estamos lembrando aquele período de tanta expectativa no teu povo, quanto à chegada do Messias prometido, o Salvador eterno. Somos-te agradecidos, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem. De fato, olhando para nós mesmos, o que encontramos para nos fazer merecedores da tua intervenção na história do mundo, trazendo a salvação para aqueles que creem no nome de Cristo. Não há merecimento em nós, não há nada que nos torne dignos da tua salvação, mas o Senhor, em misericórdia, em bondade, veio em Cristo Jesus, o teu Filho, trazer esta salvação bendita. E porque nós somos salvos no teu amor, na tua graça, em tuas misericórdias, nós queremos sempre viver esta salvação. E então nós desejamos colocar o culto de adoração na tua presença. Fazemos assim porque o teu Espírito Santo é que move os nossos corações com as intenções sinceras da gratidão a ti, porque tu és o único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Salvador. Assim nós estamos na tua presença como igreja e nós pedimos, ó Pai, receba então o nosso culto, receba a nossa gratidão, pois fazemos na mediação de Cristo Jesus. Então pedimos a tua ajuda, pedimos que com a presença gloriosa do Espírito Santo do Senhor conosco, estejas o Senhor dirigindo cada parte deste culto, para que nele sejamos edificados espiritualmente, para que nele a comunhão cristã seja mais estreita, os laços desta comunhão sejam mais fortalecidos neste culto. Dá-nos então crescimento espiritual. Ajuda-nos, ó Pai, a viver como igreja neste lugar, segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Receba a nossa adoração, atenda as nossas súplicas. Nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Em Isaías capítulo 11, do verso 1 até o verso 15. Isaías 11, de 1 até o verso 5, aliás, 1 até o 5º versículo. Do tronco de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes um renovo. E pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos homens da terra, dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus reis. Cantemos ainda
do Inário, o hino de número 40, volta sempre ao mundo. Derramar a nossa alma perante o Senhor, confessando os pecados cometidos, nos preparando ainda mais para a reunião em torno da mesa do Senhor, confessando os pecados, obtendo o perdão de Deus. Ele quer nos perdoar, isto é certo, na palavra reveladora de Deus, mas é preciso que haja a confissão dos pecados. Não adianta falar, Senhor, perdoa a minha multidão dos pecados. Sim, pode ser multidão, mas nós sabemos que pecamos e há tantos agravantes em nossas atitudes, em nosso viver, que precisamos falar com Deus sobre isso, honestamente, e pedir dele o perdão. Ele nos perdoa, ele nos redime de todo o pecado, de toda culpa. Foi por isso que Jesus foi à cruz do Calvário. E nós não precisamos duvidar do poder do sacrifício de Cristo, que nos salva, que nos redime. Oremos silenciosamente. Senhor Deus Todo-Poderoso, de fato reconhecemos que pecamos, porque somos pecadores. Vivemos num mundo conturbado, onde a astúcia do inimigo vai permeabilizando, muitas vezes, caminhos tortuosos, persuasivos, para nos distrair e chamar ou tirar a nossa atenção, que precisa ficar voltada para o Senhor. Então nós queremos, ó Pai, confessando como igreja os pecados, rogar o teu perdão, andar no teu perdão, viver como um povo redimido, um povo a andar sob a tua graça, as tuas misericórdias. Nós precisamos, ó Pai, viver uma vida segundo os princípios da tua palavra. Então nos abençoe,
estejas neste culto ainda, preparando os nossos corações, a nossa mente, para participarmos deste sacramento da ceia do Senhor. Tão importante é, tão necessário se faz a nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, para que preparados possamos nos alegrarmos, comendo do pão, bebendo do cálice, tendo assim uma compreensão exata desse sentido para o nosso viver em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar Ao Vem Emmanuel, é o hino de número 7. As crianças podem vir à frente. Eu acho que as crianças vão sentar nesse banco, depois vou ler de cá. Tá bom? Senta aqui. Bom dia para vocês. Essa criançada linda aqui, né? Mas pode sentar aqui na pontinha mesmo. Isso aí, muito bem. Crianças, vocês tiveram outra prof, alguns domingos, né? Mas não tiveram a continuação ainda da história de Davi. Mas nós estamos numa parte que agora o rei Davi está em perigo. Por quê? Porque o rei Saul quer acabar com a vida dele. Não está nada satisfeito. E a ordem dele é matar, acabar. Grande amigo de Davi, filho do rei malvado, ele avisou: meu pai quer acabar com você. E Davi foge e vai lá na casa do profeta Samuel e pede socorro. E o profeta disse: fica aqui, né? Você vai lá na escola comigo, porque o profeta Samuel tinha uma escola para profetas também, uma escola para aprender sobre Deus. E ele fica lá. E alguém, foi contar para o rei: rei, nós já sabemos onde é que está Davi. Onde que ele está? Está
você reúna um grupo de soldados e vão lá pegar agora e matar Davi. E aqueles soldados pegaram as suas armas, pode ser que eram as espadas, alguma coisa assim, e foram acabar com Davi. Foram lá, armados, chegaram lá, com a arma. Está lá ele. Agora sim nós vamos pegar ele. É facinho, facinho. E foram chegando lá na escola. E quando eles foram, o que aconteceu? Começaram a cantar. Imagine só. Assim nós terminamos a nossa missão, né? Começaram a cantar. E cadê a espada? Abaixaram as espadas. Louvai ao Senhor. Cantar um cântico novo. O céu declara a glória de Deus. E eles começaram a falar isso. E chegaram lá de francinhos. E eles voltaram. E o rei estava lá, ansioso. E eles chegaram assim, e estavam assim maravilhados. Cadê o Davi? Senhor, não sei o que aconteceu, mas algo lindo, maravilhoso está no nosso coração. Que é isso? Isso não é coisa de soldado? Vem cá. Reúna outro grupo. Vocês não são de nada, são uns moloides. Reuniu outro grupo, armados. Olha a nossa cabeça dele. E chegando lá. Tá lá! Olha, Davi! Uma presa fácil. Chegaram assim com as armas lá, e de repente, quando foram chegando perto, louvai ao Senhor todas as nações, os céus declaram a glória de Deus. Não sei se era bem essas palavras, mas eles estavam realmente cantando de louvor. E lá volta aquela turma. E o rei, cadê Davi? O Senhor é maravilhoso. E foram da casa. Traga mais um grupo. E vão vocês. E igual foram aos armados. Nós somos os bons. Nós. Chegaram perto. E de repente, louvai ao Senhor todas as nações. E não puderam fazer nada. Chegaram lá outra vez. E o rei, cadê o Davi? Senhor, aconteceu algo maravilhoso. Deus é maravilhoso. E começaram. Aí o que o rei falou? E você vai comigo, vamos nós dois. E nós vamos vencer isso. E vamos para a classe para ver o que vai dar. Tá bom? Os outros que não sabem a história, está lá em Samuel. Pode continuar a historinha lá. E nós vamos cantar. Louvai ao Senhor todas as nações. Vamos ficar em pé? Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Poder sentar. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1. Do verso 1 até o verso 14, de forma responsiva, como sempre fazemos. João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele.
Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, o texto que acabamos de ler, neste texto, o apóstolo João apresenta o que podemos chamar de a grande maravilha, porque é a grande maravilha do Verbo, a palavra, o Verbo que se fez carne, mas salienta forte aqui, ao mesmo tempo, o apóstolo, a rejeição que o Verbo que se fez carne sofreu, uma forte rejeição. João diz no verso 10 que o mundo não o conheceu, e também diz em sequência no verso 11 que os seus não o receberam. A ênfase para a qual quero chamar a atenção dos irmãos por alguns instantes nestas palavras de João, então, é a doutrina da adoção que se realiza pela graça, a infinita graça de Deus. João, o apóstolo, fala aqui da eternidade de Cristo ao começar a escrever o seu Evangelho, que é o Evangelho de Jesus. Ele diz, no princípio, ele está falando da divindade de Cristo, o Verbo que se fez carne é Deus, Natal é Deus. Então ele diz no princípio, e também para provar a divindade, tendo já a eternidade aqui no princípio, porque a palavra princípio sempre vem, porque não tem um calendário para mostrar em 1900 ou em 500 e tanto, nada disso, não tem uma referência. Está na eternidade. A eternidade não tem então um começo, não tem um fim, mas ele usa aqui a palavra princípio, tal como Moisés usou também para escrever o primeiro livro da Bíblia, a gente das coisas, o livro de Gênesis. Ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando é este princípio? Está falando de uma eternidade, mas João não fala, aqui não refere-se, ainda que por inferência, vamos assim dizer, a eternidade de Jesus, mas ele mostra também a sua divindade, porque ele fala, ele estava no princípio com Deus, no segundo versículo. Então ele estava no princípio, criou Deus, e no princípio estava com Deus. Ele estava na criação, onde nós encontramos em Gênesis, e muito falamos quando estudamos a Trindade divina, a presença de Jesus, a palavra ali para designação de Deus está no plural. Quando fala Deus, não é deuses, mas é Deus no plural.
para mostrar o conselho da Trindade, onde o Pai, o Filho, o Espírito Santo se encontram, e ele diz: façamos. Ele diz: não com anjos, porque anjos não são criadores, não com os homens, porque homens não existiam, não com animais, porque animais não são criadores, não podem criar nada nesse sentido. Então ele diz: é um momento solene, façamos em Jesus presente na eternidade, sendo ele Deus. E é isso que João coloca aqui. É interessante porque o Evangelho de João, nós não encontramos parábolas no Evangelho de João. Nós não encontramos uma série de fatos que encontramos nos outros Evangelhos. Nós também não encontramos o apóstolo João fazendo uma narrativa da manjedoura, Jesus nascendo ali. Ele já vai direto à doutrina, aqui poderíamos dizer uma cristologia, né? Ele vai falando sobre a pessoa de Cristo Jesus. É isso que João está fazendo. Mas então ele mostra no terceiro versículo assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, isto é, Jesus, nada do que foi feito se fez. Assim ele afirma que o Verbo que se fez carne é exatamente o Criador do mundo, de tal maneira que aqui nós podemos ver, na concepção do apóstolo João, Natal é, antes de tudo, Deus nos adotando para Ele. É Deus nos adotando como filhos. Por isso, eu quero que os irmãos prestem atenção, porque vou falar rapidamente. Nós temos também a celebração da ceia do Senhor, e estou resumindo o máximo aqui. Mas veja, irmãos, é a doutrina da adoção, mas eu não vou dissertar toda a doutrina, buscando todos os textos, principalmente nos ensinos apostólicos e nas cartas do apóstolo Paulo. Mas Natal é isto mesmo, e João está jogando luz sobre essa verdade. É Deus nos adotando como filhos, porque no verso 12 ele escreve: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, todos quantos os receberam. Ele deu o poder para se fazer filho de Deus. Veja que a iniciativa de buscar a Deus, crendo em Jesus, vem de Deus mesmo. Ele que nos dá a disposição, a vontade de caminhar em direção ao Verbo que se fez carne, os que creem no seu nome. Quando Paulo escreveu sobre a adoção, por exemplo, a ideia de adoção naquela época era uma ideia mais complexa, era uma ideia mais rica do que hoje. Isso é bastante claro e devemos observar, porque o adotado, e ele vai buscar então na adoção que um pai, uma família faz de uma criança, tal ideia para empregar a palavra adoção com a mesma ideia no relacionamento com Deus, o Pai, sendo filhos por meio de Cristo Jesus. Então, naquela época, o adotado era escolhido deliberadamente pelo pai. Pai procurava, ele escolhia quem ele ia adotar. Veja que é diferente, né, do sistema legal. Não estou aqui criticando, elogiando uma coisa ou outra, estou falando que é diferente. Mas a aplicação da adoção vem exatamente deste sentido contextual aqui, então, da época do apóstolo. O adotado era escolhido deliberadamente pelo pai. Em segundo lugar, escolhido para perpetuar o seu nome. Parece que não há ênfase hoje, não há tanta preocupação nesse sentido. Em terceiro lugar,
era escolhido para herdar os seus bens, indiscutivelmente, desfrutar da afeição paterna e mais, reproduzir a personalidade do Pai. Qual a personalidade do Pai e como isto era educativo? Precisava na adoção o Pai e transmitindo valores, precisava educar na retidão o filho e ele ia produzindo ou reproduzindo a personalidade do Pai. E esta, irmãos, é a ideia do que significa ser filho de Deus. De fato, nós somos filhos da ira por natureza. Por natureza. Somos filhos da ira. Se somos filhos da ira, é porque nós somos filhos da maldição. Por natureza. Por natureza, somos filhos da queda. Do Adão em queda. Do Adão que agradou a Satanás em detrimento de agradar a Deus, podendo agradar a Deus. Nós somos filhos da queda. É interessante porque teólogos mais rígidos na palavra de Deus, mais incisivos, costumam até dizer: nós, na verdade, por natureza, somos filhos de Satanás. Isso é cruel. Mas diz, e com fundamento, todos nós, por natureza, somos filhos de Satanás. Então nós amenizamos e falamos: somos filhos de Adão. O Adão em queda. O Adão que obedeceu à voz do diabo. O Adão que agradou a Satanás. Então, a nossa natureza é isto. Por natureza, somos filhos, sim, de Satanás. Mas, irmãos, há um resultado maravilhoso. E nós precisamos entender a preciosidade do Natal de Deus. O grande amor, este profundo amor de Deus. Como Deus é de fato amável, maravilhoso, que pelo Espírito Santo fomos adotados por Ele, por Deus, para sermos filhos de Deus. Olha de onde Deus nos tirou. Por isso sempre afirmamos: a queda fez um estrago na humanidade jamais compreensível por todos nós. Tamanho o dano que o pecado trouxe sobre a natureza e sobre o ser humano. Mas pelo Espírito Santo fomos adotados para sermos filhos de Deus. Por isso o Espírito Santo é chamado pelo apóstolo Paulo de o Espírito de adoção. Paulo chama o Espírito Santo, quando ele trata da adoção, de Espírito de adoção. Ele escreve em Romanos: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebestes, dizer, o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba. Abba, que é paizinho. Isto mesmo, a palavra Abba, para pai, que nós temos no Pai Nosso, é traduzido ali: Pai Nosso que estás nos céus, também vem da palavra Abba. E Abba é uma palavra para pai que é muito íntima. Veja como a adoção
nos torna legítimos filhos de Deus. É assim que Deus nos considera. Ele nos adotou com profundo amor, que não abre mão dessa filiação. Não. É por isso que Paulo diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Porque, irmãos, mesmo vindo para a adoção, trazemos, às vezes, resquícios de uma vida velha. E esses resquícios tendem a nos perturbar muito, até que sejam todos vencidos, mas tendem a nos fragilizar, a lançar dúvidas em nossos corações. Somos ou não somos filhos de Deus? Porque estou fazendo o que não quero e não consigo fazer o que quero. Ora, Paulo fala sobre isso e é de fato assim. Então, as sugestões satânicas de uma vida velha quer lançar dúvida no coração se somos ou não somos filhos de Deus. Mas o apóstolo diz: somos. O Espírito Santo nos testifica, e testifica com o nosso próprio Espírito de que somos filhos de Deus, e não precisamos então viver aterrorizados, como sendo escravizados pelo mal. João ensina aqui, meus irmãos, que o propósito do Natal, a encarnação do Verbo, é mesmo a adoção pela fé, para sermos filhos de Deus. Pode estar na sua Bíblia: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É muito claro, não é uma questão de sentimento. Eu sinto que sou filho de Deus, eu não sinto que sou filho de Deus. Não tem nada disso. Confessou Cristo é porque é filho de Deus. Não é uma questão simplesmente de sentimento, é uma questão de validade da palavra eterna. Mas também, irmãos, o Natal, conforme João, nós podemos aqui considerar, Natal então é revelação da graça de Deus, como está no verso 14. Aí nós lemos assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, veja bem, cheio de graça e de verdade, e vemos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se estivesse fazendo um estudo bíblico sobre este versículo, eu teria que prosseguir falando sobre a verdade também, mas chama a nossa atenção aqui a adoção neste momento, como vimos, e a graça de Deus, que é revelada no Natal. O Verbo se fez carne, é graça de Deus. Temos assim, das palavras-chave no primeiro capítulo de João, a palavra graça, uma palavra bem conhecida de todos nós, como empregamos muitas vezes a palavra graça, mas é uma palavra que podemos ver nela pelo menos duas ideias importantes. A primeira ideia é de algo completamente imerecido, algo que nunca poderíamos ganhar, algo que nunca poderíamos obter, algo que nunca poderíamos alcançar com o próprio esforço. A segunda ideia é de beleza. Se a primeira ideia aqui fala de algo completamente imerecido, a palavra graça tem a ideia também, em segundo lugar, de beleza. E essa palavra, então, graça, significa encanto. Em Jesus nós podemos ver a absoluta formosura de Deus,
Então João assim escreve: e habitou entre nós, cheio de graça. Irmãos, se seguíssemos um pouco mais adiante para estudar o parágrafo seguinte no testemunho de João Batista, compreenderíamos melhor aqui o que o apóstolo João está dissertando sobre a graça, o conteúdo desta graça infinita, a graça de Deus. Mas no versículo 16 eu quero ainda entrar aqui no próximo parágrafo, para nos ajudar a entender que o Verbo se fez carne e habitou entre nós graciosamente, cheio de graça. Que graça é esta? Porque João, o apóstolo, continua agora em referência ao testemunho, à proclamação do precursor de Cristo Jesus, João Batista. Ele diz no verso 16: porque todos nós temos recebido a sua plenitude. E ele diz: e graça sobre graça. Eu acho isto maravilhoso. Dele recebemos graça sobre graça, quer dizer, graça em lugar de graça. É isto que João está falando da pregação de João Batista, o apóstolo João falando da pregação de João Batista. Ele disse: nós recebemos graça em lugar de graça. O que significa, irmãos, essa palavra tão estranha? Como receber graça em lugar de graça? Parece algo redundante demais, não muda muito, mas é que em Cristo nós encontramos uma maravilha indescritível que nos conduz a uma outra maravilha maior ainda, que nos conduz a outra maravilha maior ainda. Quanto mais sabemos de Cristo, o Verbo que se fez carne, mais maravilhas encontramos. Quanto mais tempo nós vivemos com Cristo, mais amor nós descobrimos em nosso Deus. Então, tomando aqui esta expressão ao pé da letra, em Cristo encontramos graça em lugar de graça. Porque, irmãos, é assim. Porque cada fase da vida e cada situação é um tipo de graça que nós precisamos. Em cada situação que nós vivemos, é um tipo de favor de Deus que nós precisamos. De maneira que Natal fala-nos desse profundo cuidado de Deus que nos tomou para si em sua graça. Então, nós podemos dizer logo, em prosperidade e bonança, nós necessitamos de um tipo de favor, um tipo de graça de Deus. Na adversidade, nas lutas, nos problemas, nos temores, nós precisamos de um outro tipo da graça de Deus. De maneira que, lembramos o que o apóstolo Pedro então diz aqui, já indo para o final, irmãos, mas lembramos o que o apóstolo Pedro diz sobre a graça. Ele fala que esta graça que nós levamos às pessoas, tais como dispenseiros, ele diz, mas dispenseiros que tomam das provisões da dispensa, como aqueles que testemunham o Evangelho, buscando a provisão do Evangelho. Dispenseiros, ele diz, mas dispenseiros, ele fala da multigraça de Deus. Eu fiquei pensando nas multigraças de Deus. Então, ele está falando aqui da mesma graça, e nós podemos dizer, mas uma graça que tem várias cores, então. E às vezes se mostra de uma cor, de outra cor, isso apenas para ilustrar a ideia que há no termo empregado pelo apóstolo Pedro, e nos ajuda a entender graça que ocupa o lugar da graça, graça sobre graça, graça em lugar de graça, é a multigraça, a graça de Deus.
porque ela vai se moldando à medida da nossa necessidade, de maneira que a graça de Deus não é algo estático. A graça de Deus, ela é mesmo dinâmica, ela se move a nosso favor. Irmãos, ao longo de toda a vida, sempre estamos, pais cristãos, recebendo graça em lugar de graça. É só prestarmos bem atenção, porque é assim. Isto porque o Verbo se fez carne. Jesus nasceu na manjeira por causa desta graça, a graça de Deus. Ali, então, está a graça atendendo a maior necessidade do ser humano, a salvação em Cristo Jesus, cuja graça vai moldando no atender a nossa necessidade do socorro de Deus. Que Deus nos ajude para que, compreendendo melhor a ação de Deus no Natal, possamos assim celebrar o Natal numa consciência maior, porque de fato é o Natal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos, irmãos, passar agora a celebração da ceia do Senhor. E eu quero convidar os irmãos para que venham para ocupar então o lugar ao redor da mesa do Senhor. Eu vou pedir para que tragam os cenários, porque aqui, os que vão sentar aqui, ficar olhando para trás não vai ter jeito. Já tem os cenários. Nós vamos cantar o hino 244, 244. Preparando assim, para comermos do pão, bebermos do cálice, este sacramento da ceia.
Ele instituiu esse sacramento para a igreja. E diz Mateus, enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele tudo, porque isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de Deus. Hei de cantar no saída para o monte das oliveiras. Meus irmãos, o Senhor Jesus instituiu este sacramento e ele fez objetivando o bem dos seus filhos. Ele fez para o bem da sua igreja, de maneira que ele quer a nossa participação neste sacramento. Seu prazer é nossa participação no sacramento da Santa Ceia. Mas aqueles que não mostram o arrependimento dos pecados não devem participar deste sacramento, para não trazerem sobre si mesmos mais um julgamento, não agravar o julgamento do Senhor sobre a própria vida. Já aqueles que demonstram o arrependimento e desejam de verdade vida santificada devem sim participar do sacramento. Jesus quer a nossa participação do pão, símbolo do seu corpo ferido na cruz do Calvário para a nossa salvação. Ele quer a nossa participação no cálice, símbolo do seu sangue vertido ali no Calvário, naquela cruz, para a nossa redenção. De maneira que esta mesa, aliás, eu até coloquei no texto bíblico, no grupo, falando desta, é a mesa, chamada também de mesa do Senhor, a mesa do Senhor Jesus. Esta mesa é do Senhor Jesus, não é do pastor da igreja, nem do conselho da igreja, não é da própria denominação da igreja. Esta é a mesa do Senhor Jesus. Eu não estou falando da maneira que nós usamos, estou falando que estamos ao redor da mesa do Senhor. Isso é maravilhoso, porque irmãos, nos transporta assim para aquele cenário que Jesus tinha a intenção de fazer com que os discípulos pudessem ver a cruz do Calvário, o que aconteceria ali, o que significaria a sua morte, a dádiva da sua vida, para que pudessem então viver. Mas o Senhor Jesus, antes da distribuição dos elementos, fez uma oração para a consagração dos elementos. Vamos ver. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, na tua presença nós aqui nos achamos reunidos ao redor da mesa da ceia de Deus, a Santa Ceia. E somos agradecidos porque este é um privilégio singular, é único para a tua igreja. O Senhor ordenou fazermos, celebrarmos este sacramento, porque Ele fala no teu propósito, na manutenção do teu povo, a manutenção da tua igreja. Somos agradecidos porque o Senhor mesmo nos trouxe aqui para podermos viver este momento mais sublime que evidencia a nossa comunhão com o Senhor. E nesta comunhão com o Senhor, a comunhão de um povo. Faça, Deus, com que a comunhão expressa no participarmos deste sacramento seja uma comunhão extensiva em todas as áreas da nossa vida.
que não venhamos a departamentalizar a nossa vida, deixando algo fora da comunhão, mas que haja, ó Deus, a plenitude desta comunhão em todo o nosso viver, que haja comunhão no culto, que haja comunhão, esta comunhão com o Senhor, com os irmãos, mesmo quando estamos sozinhos no trabalho, em atividades outras, mas que neste momento esta comunhão se exercite por podermos participar deste sacramento da comunhão com o Senhor. Assim nós pedimos, que o Senhor consagrando o Senhor, serão usados agora como símbolos do corpo e do sangue de Cristo, o nosso Senhor e Salvador eterno, em cujo nome oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomará e comei. Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Ferido por vós. Fazer isto em meu nome. Por semelhante modo, depois de ter ceado ele com os discípulos, o Senhor Jesus também tomou o cálice e, ao distribuir aos discípulos, ele fez, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que o beberem. Façamos assim. Irmãos, nós vamos tratar o livro de 22.
Convido a igreja a pôr-se em pé e juntos vamos orar a oração que Jesus ensinou aos discípulos, após a qual entrarei a bênção apostólica e encerraremos o culto com a amém tríplice. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.